O investimento de 25 bilhões de dólares da Disney está em prejuízo neste momento, e o pântano está vencendo. Imagine a cena. Você pagou milhares de dólares pelas férias perfeitas em família, planejou tudo por meses, preparou as roupas combinando, conseguiu a entrada antecipada para o parque e agora está no meio do Magic Kingdom, o lugar mais mágico da Terra, com a água correndo pelos seus tornozelos, depois pelas suas canelas, subindo em direção aos seus joelhos, seus filhos gritando. Carrinhos de bebê abandonados no meio da passarela, carrinhos de churros cercados por água marrom e turva, pais carregando crianças nos ombros e funcionários, treinados para sorrir, não importa o que aconteça, atravessando a enchente com aquele sorriso congelado, estampado no rosto, fingindo que tudo isso é completamente normal. Isso não é normal. Isto é a terra da fantasia se transformando em uma zona de inundação em tempo real. Este é o parque temático mais visitado do planeta, um lugar que cobra mais de 100 dólares por ingresso, situado debaixo d'água, enquanto milhares de visitantes espantados filmam tudo com seus celulares, sem entender o que está acontecendo. Mas é aqui que a história fica realmente insana. A Disney já previa isso. Eles sempre previram isso. Por mais de 60 anos, a Disney tem investido bilhões de dólares em um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história americana, tudo para impedir que isso aconteça. Neste exato momento, sob seus pés, existe um império oculto. Túneis subterrâneos, tubulações tão largas que um carro poderia passar por dentro, lagoas de retenção secretas do tamanho de vários campos de futebol espalhadas pela propriedade, centenas de bacias de captação, quilômetros de canais escavados no que antes era pura natureza selvagem, um sistema de drenagem invisível tão massivo, tão complexo, tão caro, que rivaliza com a infraestrutura de cidades inteiras. O pântano continua a transbordar. Porque eis a verdade. A Disney não menciona no folheto que o Magic Kingdom não foi construído sobre solo firme. Não foi construída sobre rocha sólida. Não foi construído sobre nada que um dia tenha sido projetado para abrigar um parque temático. Foi construída em um pântano. Um vasto e antigo pântano alagado que existia há milhares de anos, muito antes de Walt Disney sequer pisar na Flórida. Um pântano que foi drenado, desviado, enterrado e pavimentado, mas nunca verdadeiramente derrotado. E sempre que a chuva cai forte o suficiente, o pântano se lembra de como era. Então, depois de 60 anos de engenharia, depois de bilhões gastos em canos, bombas e lagoas escondidas, depois de uma das maiores façanhas de construção da história americana, a verdadeira questão é: a Disney realmente dominou o pântano? Ou será que o pântano estava apenas esperando pacientemente sob cada passo seu, pela tempestade certa para levar tudo de volta? Para entender por que a Disney sofre com inundações hoje em dia, é preciso voltar a 1890. Recolha um antigo atlas fundiário do condado de Orange nos arquivos. Abra-a para o trecho da Flórida Central que um dia se tornaria o Walt Disney World. O que você encontrar não é um futuro destino de férias. Não é um imóvel de primeira linha. Não é sequer um terreno edificável. O que você encontra é um pântano. O Atlas divide esta região em 6 classificações de terrenos: matagal, bosque, pântano, pradaria, brejo de ciprestes e brejo de bayou hammock. Esses 2 últimos são os que importam, porque a futura propriedade da Disney reside quase inteiramente dentro deles. Não parcialmente, não na maior parte, quase inteiramente. A terra que um dia abrigaria o castelo da Cinderela, a Space Mountain, e milhões dos visitantes mais felizes da Terra, era, na virada do século, um dos terrenos mais úmidos, alagados e inóspitos de todo o estado da Flórida. Observe a geografia. A extremidade oeste da propriedade faz fronteira com o pântano de Reedy Creek. A extremidade leste faz fronteira com o pântano de Bonnet Creek. Ao norte fica o Lago Bay. E isso parece agradável até você perceber que o Bay Lake, em 1890, não era realmente um lago, era um pântano fingindo ser outra coisa. Água se misturando com o pântano, que se mistura com mais pântano, sem um começo claro nem um fim claro.
A única parte da propriedade que poderia ser considerada minimamente utilizável era uma estreita faixa de pradaria e savana que a atravessava pelo centro. E mesmo essa área ficava alagada em algumas épocas do ano. Walt Disney sabia exatamente o que estava comprando. Ele não se deixou enganar por uma proposta imobiliária. Em suas próprias palavras, registradas em seu famoso filme de planejamento do Epcot, ele descreveu o local do empreendimento como situado entre o pântano de Reedy Creek e o pântano de Bonnet Creek. Ele chegou a apontar os pântanos como uma vantagem, barreiras naturais, segurança gratuita, um fosso que mantinha o mundo exterior à distância. Walt entendia completamente a geografia do país. O que Walt talvez tenha subestimado foi a hidrologia. Porque eis aqui o problema fundamental que assombraria a Disney pelas próximas 6 décadas. Não se pode simplesmente construir em terrenos pantanosos. O solo está permanentemente saturado. O lençol freático fica a poucos centímetros da superfície. Não existem canais de drenagem naturais. Quando a chuva cai nesta terra, a água não tem para onde ir. Acumula. Fica ali parado por semanas, às vezes meses, esperando que algum lugar, qualquer lugar, escoe. A Disney não estava planejando apenas construir um parque temático. Eles planejavam reescrever a geologia da Flórida, impor a engenharia humana a um sistema hidrológico que funcionava exatamente da mesma maneira há milhares de anos. A questão era se isso sequer era possível. O ano é 1966. A Disney divulga seu relatório anual aos acionistas. À primeira vista, parece linguagem corporativa padrão. Projeções, cronogramas, aquisições de terrenos, planos de desenvolvimento. Mas escondida nesse documento, há uma admissão discreta que revela exatamente o que a Disney está realmente fazendo na Flórida. Eles não estão apenas construindo um parque temático. Estão formando o Distrito de Drenagem de Reedy Creek, uma entidade jurídica com poderes extraordinários em nível governamental e uma única missão fundamental: drenar o pântano. O Serviço Geológico dos Estados Unidos já havia documentado o que a Disney enfrentaria. 2 relatórios publicados entre 1966 e 1984 descrevem condições que aterrorizariam qualquer engenheiro que os lesse. As conclusões são brutais e não deixam espaço para otimismo. As fortes chuvas recarregam o solo arenoso até sua capacidade máxima quase instantaneamente, fazendo com que a água se acumule em grandes porções da propriedade. Os relatórios descrevem uma ausência quase completa de canais de córregos tributários bem definidos em toda a área. Descobriram que o excesso de água permanece na bacia por longos períodos, antes de, eventualmente, lenta e relutantemente, encontrar seu caminho em direção aos riachos. Leia isso novamente. O excesso de água permanece por longos períodos antes de finalmente encontrar um destino. Tradução: a água cai, a água fica parada e não há para onde escoar. Toda a propriedade da Disney é essencialmente uma tigela gigante. A chuva enche-o e ele quase nunca se esvazia sozinho. A Disney não comprou apenas terrenos. Eles compraram um verdadeiro pesadelo de sistema de drenagem. A resposta da engenharia teve que ser proporcional à dimensão do problema, e foi algo gigantesco. A Disney construiu uma extensa rede de canais, projetada para substituir o que o levantamento geológico havia chamado de vales pantanosos mal definidos. Eles instalaram diques por toda a propriedade para controlar o movimento da água em milhares de hectares. Eles construíram estruturas automáticas de controle de fluxo capazes de regular os níveis de água com precisão em todo o local. Cada gota de água parada do pântano teve que ser capturada, redirecionada e removida das áreas de construção antes que uma única fundação pudesse ser concretada. Fotografias aéreas históricas dessa época mostram a dimensão do que realmente aconteceu. Canais escavados em meio à natureza intocada, como incisões cirúrgicas. Linhas perfeitamente retas cortavam um terreno que nunca antes havia visto linhas retas. A água foi forçada a se mover em direções que não se movia há milhares de anos. Isso não era paisagismo. Esta não foi uma preparação padrão do local. Isso era terraformação.
A Disney estava tentando impor uma ordem industrial completa a um sistema hidrológico que funcionava segundo seus próprios termos desde muito antes da Flórida sequer se tornar um estado. Eles estavam dizendo à água para onde ir. E a água, como a Disney passaria as próximas 6 décadas aprendendo, não gosta de receber ordens para onde ir. Mas os canais foram apenas o começo. De todas as decisões de engenharia tomadas pela Disney durante a construção do Walt Disney World, uma se destaca das demais pela pura audácia. Não foram os canais. Não se tratava da área de drenagem. A decisão de construir em terreno pantanoso nem sequer foi o problema inicial. Foi o que a Disney fez com Bay Lake. Bay Lake era para ser a joia da coroa do reino de férias de Walt. O ponto central deslumbrante, onde os hóspedes poderiam nadar, passear de barco e desfrutar de um paraíso na Flórida. Walt tinha uma visão para isso. Água limpa, praias de areia, a experiência perfeita em um resort. Um lugar que dava a sensação de que a natureza havia se organizado especialmente para o seu deleite. A realidade era bem diferente. O Lago Bay não possuía uma delimitação clara entre si e o pântano circundante. A água simplesmente se misturava com mais água, que se misturava com pântano, que se misturava com brejo, sem nenhuma distinção real entre onde o lago terminava e a região selvagem começava. O fundo do lago não era de areia, não era pedra. Eram camadas de lama pantanosa, décadas de decomposição orgânica, séculos de sedimentos acumulados, um denso caldo biológico que vinha se formando muito antes de alguém pensar em construir um parque temático ali. A qualidade da água estava longe de ser adequada para os hóspedes. Ninguém podia nadar ali. Ninguém conseguiria navegar confortavelmente ali. Não era uma comodidade de férias. Era um problema, pois estava no meio do sonho de Walt Disney. A solução da Disney foi de tirar o fôlego pela sua simplicidade e impressionante pela sua escala. Eles drenaram todo o lago. Cada gota de água foi removida. Em seguida, eles escavaram todo o leito do lago. Cada centímetro daquele lodo pantanoso foi removido. A dimensão desta operação é verdadeiramente difícil de compreender. Um lago inteiro foi esvaziado e completamente limpo no meio de um projeto de construção que já estava transformando a paisagem ao redor. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Sob toda aquela lama, sob todos aqueles séculos de decomposição e sedimentos, os engenheiros descobriram algo notável: areia branca e imaculada. Areia linda, limpa e intocada que esteve enterrada sob o pântano durante centenas de anos. A Disney usou essa areia para construir as praias ao redor do Bay Lake e ao longo da Seven Seas Lagoon. No fim das contas, o pântano acabou servindo de decoração por si só. Em seguida, veio o reabastecimento e a Disney não repôs a água do pântano. Eles bombeavam água doce diretamente do aquífero subterrâneo profundo da Flórida. Água limpa, água cristalina. Um lago completamente novo construído dentro da estrutura do antigo. Eles não restauraram o Lago Bay. Eles o substituíram completamente. A filosofia estava agora estabelecida e definiria todas as decisões subsequentes. A Disney não se adaptaria à natureza. Em vez disso, a Disney remodelaria a natureza para se adequar ao parque. A Disney apagaria tudo e construiria algo melhor em seu lugar. Eis algo que a maioria das pessoas que passaram a vida inteira no Magic Kingdom desconhece. Ao atravessar esses portões e entrar na Main Street USA, você não está caminhando no térreo. Você não está ao nível da rua. Você não está pisando na terra sob seus pés. Você está no segundo andar de uma estrutura construída sobre um terreno pantanoso conquistado. E quase ninguém se dá conta disso. Por baixo de todo o parque, existe uma rede de corredores que a Disney chama de utilidors. A maioria dos hóspedes já ouviu falar deles como túneis. Passagens subterrâneas secretas onde os funcionários transportam suprimentos, trocam de figurino, fazem pausas e se deslocam entre diferentes áreas do parque sem serem vistos pelos visitantes na superfície. A magia permanece intacta porque as pessoas que a criam nunca são vistas. Parece um truque inteligente. Mas aqui está a parte que muda a forma como você vê todo o parque. Não se tratam de túneis escavados na terra. A Disney não fez escavações no pântano da Flórida para criá-los. Os utilidors foram construídos ao nível do solo, na superfície real do terreno, e depois todo o parque foi construído em cima deles. A terra foi aterrada ao redor das estruturas, elevando o Magic Kingdom um andar inteiro acima do nível original do pântano. O chão em que você caminha dentro do parque não é chão de verdade.
É essencialmente um enorme telhado elevado. E esse telhado fica exposto a todas as tempestades, todos os furacões e todas as chuvas torrenciais que o céu da Flórida possa trazer. Embaixo dela encontra-se uma infraestrutura que não pode ser molhada. Sempre. A situação não poderia ser mais grave. Isso cria um desafio de engenharia sem precedentes na construção convencional. A água deve escoar das superfícies do parque com rapidez suficiente para que os visitantes permaneçam razoavelmente secos. Mas essa água não pode, de forma alguma, penetrar nas profundezas dos utilidores. Cada gota precisa se mover lateralmente em direção aos canais e sistemas de retenção que aguardam nas extremidades da propriedade. A gravidade tem que fazer o trabalho. E tem que fazer isso perfeitamente. Em milhares de metros quadrados de ambientes temáticos, onde nada pode se parecer com um sistema de drenagem. Os engenheiros civis resolveram isso com 2 princípios que funcionam em conjunto em cada centímetro do parque. A primeira é a nivelagem do perfil, o controle da elevação da superfície da frente para trás. A Main Street USA, na verdade, inclina-se para cima à medida que você caminha em direção ao Castelo da Cinderela. Os hóspedes percebem isso como uma chegada grandiosa, uma sensação de chegada. Na verdade, trata-se de uma ferramenta de gestão de recursos hídricos. O segundo princípio é a inclinação transversal. Um ângulo sutil de um lado para o outro incorporado em cada passarela, cada praça, cada superfície do parque, direcionando a água para pontos de coleta ocultos que os visitantes nunca percebem. Nada no Magic Kingdom é plano, nem 1 centímetro quadrado. Todas as superfícies estão funcionando. Em setembro de 2025, a Walt Disney Imagineering protocolou documentos de engenharia para um importante projeto de renovação do Rivers of America. Oculto na linguagem técnica desses documentos, além dos cronogramas de construção e das especificações do empreiteiro, está algo que a maioria das pessoas nunca deveria ter notado. Uma visão detalhada da infraestrutura de drenagem oculta que percorre o subsolo do Magic Kingdom. E quando você vê a dimensão do que existe lá embaixo, as inundações se tornam ainda mais difíceis de explicar. Comece pela superfície. Espalhadas pelo parque, invisíveis para todos os visitantes que passam por cima delas, encontram-se centenas de bacias de captação de águas pluviais. Os drenos de superfície, posicionados em pontos cuidadosamente calculados por todo o parque, são projetados para drenar a água das passarelas e direcioná-la para o sistema subterrâneo. Cada uma delas se conecta a um dreno pluvial de 10 polegadas enterrado sob o pavimento. Isso já parece significativo, mas os tubos de 10 polegadas são apenas o ponto de partida. Esses canos desembocam em canos de 18 polegadas. Os tubos de 18 polegadas conectam-se a tubulações de 24 polegadas. O sistema continua a se expandir a partir daí. Tubos de 36 polegadas, tubos de 48 polegadas e, finalmente, tubulações de 60 polegadas de diâmetro passando por baixo da propriedade. 60 polegadas, 5 pés de largura. Tubulações grandes o suficiente para movimentar volumes de água que são realmente difíceis de imaginar. Centenas de bacias de captação de água pluvial, somente no Magic Kingdom, alimentam essa rede arterial subterrânea, toda ela invisível, toda ela funcionando silenciosamente sob os pés dos visitantes. Mas os canos são apenas o sistema de transporte. A água ainda precisa ir para algum lugar. Em algum lugar, existe uma rede de lagoas de retenção escondida por toda a propriedade da Disney. Não se tratam de elementos aquáticos decorativos, nem de escolhas paisagísticas que remetam a paisagens deslumbrantes. Infraestrutura funcional, projetada especificamente para reter grandes quantidades de água pluvial após sua passagem pela rede subterrânea de tubulações. Só o reino animal contém 8 desses lagos. A maioria dos visitantes que já estiveram nesse parque dezenas de vezes não faz ideia de que eles existem. Os lagos fazem mais do que simplesmente armazenar água. Eles tratam disso. A sedimentação arrasta partículas pesadas para o fundo. Plantas e algas absorvem metais, fósforo e nitrogênio por meio da absorção biológica. A exposição à luz solar decompõe os contaminantes ao longo do tempo. O tempo de residência é importante.
Quanto mais tempo a água da chuva permanecer nesses lagos, mais limpa ela ficará antes de ser liberada no sistema de canais. Os mesmos canais que a Disney escavou em meio a um pântano intocado há mais de 60 anos. Em teoria, esse sistema é extraordinário. Canais projetados para suportar inundações centenárias. Tubulações dimensionadas para tempestades de projeto com período de retorno de 25 anos e duração de 24 horas. Lagoas de retenção com capacidade de armazenamento que superem muito a produção de qualquer tempestade típica. A engenharia é sólida, a infraestrutura é real, a capacidade existe. Portanto, quando os visitantes se encontram com água até os joelhos na Fantasyland, celulares erguidos acima da cabeça e crianças chorando, a questão não é se a Disney construiu um sistema de drenagem eficiente. A questão é por que esse sistema não está funcionando. Imagine o sistema de drenagem da Disney como uma corrente. Cada componente está conectado ao seguinte: canais ligados a lagoas, tanques conectados a tubulações, tubulações conectadas a caixas de captação. A água se move da superfície por todo o sistema em sequência, e toda a cadeia é tão forte quanto seu elo mais fraco. Os engenheiros passaram anos estudando exatamente onde reside esse ponto fraco. A resposta, quando se analisa as evidências sistematicamente, não está onde a maioria das pessoas imaginaria. Comece pelos canais. Elas são projetadas para eventos de inundação centenários, o que significa que são construídas para suportar a pior precipitação que esta região possa estatisticamente produzir em um século. Durante tempestades típicas, elas estão longe de atingir sua capacidade máxima. Eles não fazem backup. Eles não causam inundações dentro dos parques. Os canais não são o problema. Eliminado. Mudaram-se para os lagos. Enorme capacidade de armazenamento, funcionando exatamente como projetado, recebendo água da rede de tubulação e processando-a antes do descarte. Os lagos não são o problema. Eliminado. E quanto aos canos? Dimensionado para tempestades de projeto de 24 horas com período de retorno de 25 anos, com engenheiros confirmando que mantém capacidade de sobra durante a maioria dos eventos climáticos severos. Não é o principal ponto de falha. Em sua maioria é eliminado. Isso deixa apenas um componente: as caixas de captação. Os drenos de superfície estão localizados no topo da cadeia, exatamente onde a água entra no sistema pela primeira vez. E é exatamente aí que o sistema de drenagem da Disney falha. O problema é brutalmente simples. Esses drenos não conseguem captar água com rapidez suficiente durante as tempestades mais intensas da Flórida. A matemática simplesmente não fecha. Durante um aguaceiro torrencial na Flórida, a chuva atinge o asfalto com uma intensidade enorme. Mas a água que chega a cada ralo individual não é apenas a água que cai diretamente sobre ele. Todas as superfícies ao redor do parque foram cuidadosamente projetadas para direcionar a água para esses pontos de coleta. Passarelas canalizam a água em direção a eles. Os telhados canalizam a água em direção a eles. Praças, pátios e espaços abertos canalizam a água em sua direção. Cada metro quadrado do parque é inclinado para direcionar a água para um local específico. E esse lugar são as bacias de captação de água pluvial. Tudo isso convergindo para drenos que possuem uma capacidade de captação fixa, a qual não pode ser excedida, independentemente da intensidade da chuva. É na Fantasyland que esse fracasso se torna mais visível. A área situa-se em pontos naturalmente baixos por todo o parque, criando zonas de acumulação que se enchem mais rapidamente do que qualquer sistema de drenagem consegue dar conta durante uma tempestade severa. O resultado é exatamente o que é capturado pela câmera e compartilhado ao redor do mundo. Água até os tornozelos, água até os joelhos. As inundações que viram notícia. Eis a parte que é quase inacreditável. A infraestrutura subterrânea da Disney, os canos, os lagos, os canais, tem capacidade de sobra exatamente nesses momentos. O sistema abaixo da superfície poderia lidar com mais água. O gargalo não está no subsolo. Está exatamente onde você está. A Disney sabe que o problema existe. Isso não está em questão. Os engenheiros que construíram esse sistema, as equipes que fazem a manutenção, os executivos que analisam os relatórios de incidentes após cada grande tempestade,
Todos eles entendem exatamente onde está a falha, e eles identificaram as opções disponíveis para solucionar o problema. A verdade incômoda é que nenhuma delas é simples e nenhuma delas é barata. A primeira opção é a mais simples em teoria. Adicione mais bacias de retenção. Instale drenos superficiais adicionais nas zonas de inundação crônica, começando por Fantasyland e, em seguida, em qualquer outro lugar onde os dados identifiquem um problema recorrente. Aumente a capacidade de captação do sistema exatamente na superfície, onde existe o gargalo. Parece lógica? Parece óbvio. Mas fazer isso dentro de um parque temático em funcionamento é um problema completamente diferente. Obras em áreas destinadas a hóspedes causam transtornos. Significa encerramentos temporários. Significa desmantelar ambientes cuidadosamente temáticos para instalar o que é, essencialmente, um sistema de encanamento industrial e, em seguida, disfarçar tudo tão bem que os hóspedes nunca percebam que existe. E isso significa um custo significativo para um problema que, de uma perspectiva empresarial, só se torna visível durante as piores tempestades. A segunda opção é ainda mais complexa. Regrade the entire park. Ajuste as inclinações da superfície em todo o Magic Kingdom para redirecionar o fluxo de água em direção a pontos de drenagem adicionais, para os jardins, em direção a cursos d'água existentes e para longe dos pontos baixos onde as inundações se concentram. Mas a reclassificação não é uma solução específica. Trata-se de um empreendimento gigantesco que abrangerá todo o parque e exigirá longos períodos de construção, afetando a experiência dos visitantes em diversas áreas simultaneamente. E a alteração dos padrões de drenagem nessa escala cria consequências não intencionais que são realmente difíceis de prever. Corrija um ponto fraco e você corre o risco de criar outro em algum lugar novo. A terceira opção é a drenagem assistida por bomba. Sistemas de bombeamento ativos, em vez de depender inteiramente do fluxo passivo por gravidade. A Disney já utiliza essa tecnologia sob os utilidors, onde os riscos de inundação são maiores. O fosso da orquestra do Muppet Vision 3D já teve seu próprio sistema de bombeamento dedicado. A tecnologia já foi comprovada e a Disney sabe como implementá-la. Mas os sistemas de bombeamento ao nível da rua são incomuns por um motivo. Eles exigem energia constante. Eles exigem manutenção regular. Eles introduzem pontos de falha mecânica em um sistema que atualmente opera de forma passiva e confiável em condições normais. A Disney já resolveu problemas mais complexos do que esse. A Spaceship Earth no Epcot possui um sistema de drenagem interno completamente autossuficiente. Cada novo terreno e atração de grande porte exige soluções de engenharia personalizadas, construídas do zero. Quando a Disney decide que algo precisa ser consertado, ela conserta. Mas eis a realidade de custo-benefício que molda todas as decisões tomadas dentro dessa empresa. A experiência de inundação vivenciada pelos hóspedes ocorre durante tempestades severas e de curta duração. Nem diariamente, nem mesmo mensalmente. Os eventos são dramáticos quando ocorrem, mas são pouco frequentes. O que levanta uma questão que ninguém na Disney quer responder em voz alta. Será que as inundações ocasionais são simplesmente o preço a pagar por construir o lugar mais mágico da Terra em um terreno que nunca foi feito para sustentá-lo? A Disney não derrotou o pântano. Após 60 anos de engenharia, após bilhões de dólares gastos em canais, tubulações, lagos escondidos, parques elevados e corredores subterrâneos, após uma conquista de construção sem paralelo na história dos parques temáticos, a Disney negociou uma trégua. E as tréguas têm prazos. Os termos aqui são simples. Durante tempestades típicas, a Disney sai ganhando. Os ralos de captação retiram a água das calçadas. Os canos o transportam para o subsolo. As lagoas de retenção coletam, tratam e liberam o esgoto na rede de canais. Os utilidors permanecem secos. A magia continua sem interrupção. Os visitantes passeiam pela Fantasyland, sem jamais saber que, sob seus pés, um sistema de extraordinária complexidade trabalha a cada segundo para impedir que o pântano recupere o que sempre lhe pertenceu. Nesses dias, e são muitos,
A engenharia é simplesmente notável. Mas durante a tempestade certa, com a intensidade certa, com chuva caindo mais rápido do que qualquer sistema de drenagem superficial jamais foi construído para captar, o pântano tem seu momento. As bacias de retenção ficam para trás. A água não tem para onde escoar com rapidez suficiente. Ela surge nas passarelas, espalha-se pelas praças e acumula-se nos pontos mais baixos da Fantasyland. E de repente, o que está sob cada degrau parece exatamente como sempre foi. Uma zona de inundação, uma zona úmida, um pântano que já existia muito antes do Mickey Mouse e que continuará existindo muito depois da partida do último visitante. Nem todas as poças em Fantasyland são um fracasso. Nem toda passarela alagada significa que o sistema está com defeito. Cada momento com água até os joelhos é algo mais do que um mero inconveniente registrado pela câmera de um celular. É uma lembrança da batalha constante que se trava sob seus pés. Uma batalha que a Disney está vencendo, mas não completamente e nunca completamente. Em 1890, o terreno sob o Magic Kingdom era conhecido como Pântano de Ciprestes. Quando Walt Disney o comprou, chamava-se Cypress Swamp. Quando o primeiro canal foi escavado, o local era conhecido como Pântano dos Ciprestes. Quando o primeiro cano foi instalado embaixo dele. Quando a primeira tonelada de terra de aterro foi despejada por cima. A engenharia alterou o que está na superfície. Isso não mudou o que a terra se lembra. O pântano não se rende. Ela não desiste nem aceita a derrota. Está à espera. O sistema é testado sempre que uma tempestade chega do Golfo. Ela busca pontos fracos na superfície, onde as bacias de captação têm limites e os cálculos deixam de funcionar. E durante a tempestade certa, ela lembra a todos. Os hóspedes, os engenheiros, os executivos e os funcionários que a enfrentam com sorrisos forçados, exatamente o que se esconde por trás da magia. Walt Disney construiu seu reino de férias entre dois pântanos. Ele pensou que eles o protegeriam. Ele tinha razão quanto a isso. Mas os pântanos têm memória longa e uma paciência que nenhum orçamento de engenharia consegue superar.